Olá, dando continuidade aos nossos estudos de placa-mãe, os componentes que vem nela, nós já vimos a placa da Intel, a Gigabyte lá, né? Uma placa para processadores Intel. Hoje nós vamos ver uma placa para soquete AMD, para os processadores AMD. Nós temos uma placa ASRock ou ASRock N68C-SUCC. Ela aceita memórias DDR2 e DDR3, a 2 até 1066 ou DDR3 até 1600 em Dual Channel. Observe aqui, ela está com uma memória já espetada aí, uma DDR3 da Kingston, excelente marca, recomendamos. Observa que está no slot azul. Então estou aqui com um pente só, um módulo apenas de memória. Nós dizemos então que estamos trabalhando em Single Channel, canal simples. Trabalhamos então a 64 bits com transferência de dados, processador e memória, ok? Se eu colocar mais um pente de memória ali no outro slot azul, estarei trabalhando em Dual Channel. Duas memórias, estarei em Dual Channel, ok? Com DDR3. Em Dual Channel estarei trabalhando a 128 bits na transferência dos dados. Então, ao invés de eu mandar 64 por pulso de clock, estarei mandando 128. Pessoal, quando eu falo por pulso de clock, é uma forma didática, tá ok? Transferência, tem que ver a sinalização para cada tempo de acesso, às vezes vai mais pulso de clock. Então aqui esta placa é muito interessante, ela aceita memórias DDR2 e DDR3. Olha a cava, olha a cava e olha a cava. São memórias de formato e tecnologias diferentes, certo? Que memória que eu devo pôr aí? Posso comprar qualquer memória e colocar? Não. Eu tenho que entrar no site do fabricante, observar aqui o fabricante, modelo da placa, revisão e ver a lista de memórias suportadas lá no site. Os fabricantes, eles homologam, eles testam, eles aprovam memórias para poder usar na placa deles e não tem instabilidades. Se a memória não passou pelos testes, que são diversos testes, então ele não vai aprovar, ele não recomenda. Se você usar, o risco é seu. O que pode ocasionar? Resets aleatórios, travamento, congelamento de mouse, pode dar tela azul da morte, ok? A máquina desliga sozinha, e aí você vai culpar todo mundo menos a memória. Então cuidado com esse detalhe. Aqui nós temos o processador Sempron, né? Nós está sendo abrigado aqui pelo soquete M2. Olha que nós já estamos no soquete M3, né? Mas para esse Sempron aqui bastou o soquete M2, mas ele é compatível com pinagem com o M3. Segundo a placa aqui também, né? Ó, porque aceita Phenom a M2+, que é esse aqui que eu estou, e o M3. Totalmente compatível. Temos aqui do lado, que seria a ponte norte. Olha que esta placa não tem ponto sul. Aqui na ponte norte nós temos um vídeo dedicado da NVIDIA, embutido aqui dentro, certo? Tem vídeo on-board, certo? E o vídeo dedicado está aqui dentro. Se eu quiser colocar um vídeo off-board, vou espetar aqui na PCI Express X16. Temos do lado aqui uma PCI X1 para rede, som e outros, e uma PCI antiga de 32 bits, correto? Aqui nós temos o conector do flop, conector paralela, interface paralela. Observa que não tem interface paralela aqui no painel traseiro. Colocaram aqui. Vai ser necessário adquirir um flat cable com espelho, ok? Provavelmente estão fazendo isso porque interface paralela está caindo muito a utilização, né? Aqui nós temos a bateria da CMOS, que eu expliquei na aula anterior, para retirar, fechar um curto entre esse terminal que está aqui embaixo e dar um curto fazendo clear CMOS com a máquina desligada.
Mas se você quer ir mais fundo, faça o seguinte: aqui tem um jumper do Clear CMOS. Você retira ele da posição aqui de trabalho normal e coloca do lado aqui, ó, um pouquinho, pronto. Se eu deixar ali, ele já deu o Clear CMOS. Conta 2 segundos. Para que é feito isso? Existe um capacitor, deve ser esse aqui, precisaria ver se realmente é devido ao... tem que ver o esquema elétrico. Quando eu faço isso, eu descarrego esse capacitor. Descarregando esse capacitor, primeiro eu inutilizei temporariamente a função da bateria. Eu cortei a bateria como se ela não existisse quando eu pus aqui no Clear CMOS. E ao mesmo tempo, eu descarreguei este capacitor. Aí ele descarregou e eu volto aqui. Voltei na posição normal, tá ok? Por que tem um capacitor? Para se eu retirar a bateria, o capacitor continua alimentando a memória CMOS e eu não perco o conteúdo dela, ok? Depois nós vamos ver com mais detalhes isso aí com diagrama elétrico, tá bom? Aqui nós temos 6 portas USB, temos mais jumper aqui, temos a BIOS. Essa BIOS aqui ela é interessante, ela é de 8 pinos. Olha, ela está com uma etiqueta aqui como está na garantia. Eu não vou retirar. Ela é soquetada, tem que tomar cuidado. Sempre aperte ela porque ela solta sozinho com o passar do tempo, tá bom? Conector do painel frontal. Deixa eu ver mais, a alimentação do vídeo, né, integrado aqui, a fonte dele, e também do, provavelmente, já que não tem o diagrama, né, do PCI Express. Pessoal, afirmar as coisas sem diagrama elétrico, só se trabalhar no fabricante para saber. Aqui, repetindo, nós temos o Super I/O, ou também chamado de Multi I/O. O que tem aí dentro? Vários controladores. Controlador de mouse, teclado, paralelo, USB, serial. Se eu esquecer algum, não se preocupa com detalhes. Detalhes quando analisarmos diagramas elétricos. Aí sim, se faltar, justifica a reclamação. Por enquanto, é uma visão superficial do que é uma placa, tá ok? Olha aí. Falamos aqui, né, o conector 24 pinos, fonte de alimentação das memórias. Olha. Ok? Muito bem. Cuidado, gente. Aqui os processadores AMD, este é um Sempron, né? Eles têm duas tecnologias diferentes. Guardem. Ele usa um Hyper Transport, que é um canal de alta velocidade falando processador com ponte norte. E outra característica, ele tem embutido controlador de memória no processador. A partir do Atom 64, o controlador de memória está no próprio processador. Mas ele fala aqui com a ponte norte, com um barramento de alta velocidade chamado Hyper Transport, ou também chamado de HT da AMD. Circuito de alimentação do processador, onde eu tenho aqui conector 12 volts, capacitores eletrolíticos, são esses bujões aí, os indutores são essas caixas pretas, e os transistor MOSFET, são esses 6 transistores aí, e aqui o controlador PWM. Em aula futura, com análise de circuitos, nós vamos aprender como funciona, como o processador solicita tensão desse circuito para ele. Mas isso vamos precisar de diagramas, não vai ser assim não, só fala, tem que ter imagem para que o aprendizado seja mais eficiente, tá ok? Então tivemos aí uma visão geral dessa placa AMD. Por hoje é só, depois nós vamos analisar uma placa AMD um pouco mais antiga usando o soquete 462. Mas gostaria que vocês gravassem. É possível uma placa-mãe vir com
slot com duas tecnologias diferentes de memória para que eu possa usar uma ou outra, tá ok? Não devo colocar qualquer processador, mesmo que o encaixe bata conhecida, eu não devo colocar qualquer processador, eu tenho que ver se é homologado. Memória é a mesma coisa, eu tenho que ver se ela é homologada. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que proceder assim. Correto? Não se esqueça, as ROM BIOS, né? O Flash BIOS, no caso aqui, desse tipo aqui soquetada, que é chamado soquete DIP, é necessário sempre estar apertando, porque isso aqui ela solta sozinho, tá? Muito obrigado por essa aula e até a próxima.